A libertação do empata é um ato silencioso de coragem. Ele escolhe não se perder para salvar o que não quer ser salvo. E esse ato invisível é o que destrói o narcisista de forma irreversível. Não porque o destrói, mas porque o desmascara. O mundo externo, nesse ponto, começa a perder o sentido para o narcisista. Sem plateia, sem validação, sem energia para drenar, ele é forçado a olhar para dentro. E ali, no espelho rachado do próprio ego, começa a enxergar a figura que sempre evitou, o vazio existencial. O empata de longe observa, não com rancor, mas com um tipo de tristeza serena. Ele entende que cada alma precisa atravessar sua própria noite escura. E o silêncio continua sendo o protagonista. Ele não é ausência de som, é presença de verdade. O empata caminha por dentro de si e sente a leveza do perdão. Não o perdão do outro, mas o de si mesmo. Ele entende que não precisa curar o mundo inteiro para viver em paz. Jung dizia que o homem moderno sofre porque vive fora de si, e o empata, ao recolher sua energia, retorna ao centro. É nesse retorno que surge a verdadeira libertação. O empata não é mais refém da dor, nem do desejo de ser compreendido. Ele se torna observador do próprio fluxo. E o narcisista, que vivia de controlar mentes e emoções, finalmente se vê sem domínio sobre nada. O poder que acreditava possuir se dissolve no mesmo silêncio que ele desprezava. E o que resta depois disso é o que Jung chamaria de alquimia psíquica, a transmutação da dor em consciência. O empata não destrói o narcisista com raiva, mas com presença. E essa presença, tão pura e inabalável, revela o que sempre esteve escondido, que o verdadeiro poder não está em vencer o outro, mas em vencer o próprio medo de ser quem se é. Há um momento em que o empata percebe que o silêncio não é mais um escudo, é uma linguagem. Ele começa a compreender que cada gesto, cada respiração, cada ausência de resposta carrega uma vibração capaz de alterar o campo à sua volta. O que antes era vulnerabilidade se transforma em poder invisível. Jung dizia que a alma fala por símbolos, e o silêncio é o símbolo mais puro da alma desperta. Quando o empata cala, o universo responde. E o narcisista, que só entende a linguagem do domínio, não sabe decifrar essa vibração. Ele sente medo, mas não entende de quê. O empata aprendeu, sem perceber, a transmutar energia. Ele não absorve mais o caos, o observa até que se dissolva. Cada tentativa do narcisista de provocá-lo se torna um eco que volta ao emissor. É como se o empata tivesse se tornado um espelho quântico da psique alheia. Tudo que o outro envia retorna amplificado, purificado, revelando o verdadeiro conteúdo oculto por trás das máscaras. É nesse ponto que o empata deixa de ser uma vítima e se torna um campo de consciência viva. Mas o processo é solitário. Há uma sensação de estar entre mundos, o velho dominado pela manipulação emocional e o novo regido pela autoconsciência e equilíbrio. O empata sente-se estranho, quase fora do corpo. Ele percebe que não pertence mais aos mesmos padrões, mas ainda não sabe onde pisa. Jung chamava esse estado de morte simbólica, o colapso do eu antigo antes do nascimento do novo ser. O empata, então, aprende a suportar o vazio, confiando que há sabedoria no não saber. Enquanto isso, o narcisista tenta desesperadamente restaurar o controle. Ele muda de estratégia, se disfarça de vítima, promete redenção, implora por atenção. Mas o empata já não vibra na mesma frequência. As palavras que antes o atingiam agora soam distantes, como vozes em um sonho que está acabando. O empata entende que a verdadeira cura não vem da reconciliação com o outro, mas da reconexão consigo mesmo. E essa consciência o torna inatingível. Há uma beleza sombria nesse despertar. O empata começa a olhar o passado não com arrependimento, mas com reverência. Cada lágrima foi uma iniciação, cada ferida, um símbolo. Ele compreende que sua dor o conduziu até o ponto onde agora se encontra. Um estado de consciência em que o amor não é mais desejo, mas presença. Jung dizia que o amor genuíno nasce quando o indivíduo deixa de buscar no outro o que precisa encontrar em si. O empata, enfim, entende isso. O narcisista, ao perceber que não há mais energia a ser sugada, sente um tipo de desespero que a mente não explica.
Ele tenta reconstruir as máscaras, mas elas já não aderem ao rosto. O espelho interno, antes controlado, agora o expõe. E quanto mais tenta fugir da própria imagem, mais profundo se perde. O empata, por outro lado, aprende a respirar dentro da quietude, e nessa quietude há algo sagrado, a sensação de estar inteiro, mesmo depois de ter sido partido. Mas o empata não celebra a queda do outro. Ele compreende o ciclo, entende que o narcisista é apenas o espelho extremo da desconexão humana, o símbolo vivo do ego descontrolado. O empata não o odeia, o entende. E é essa compreensão que o torna livre, porque o ódio ainda prende, mas a lucidez liberta. Ele percebe que a destruição do narcisista não é vingança, é consequência natural do desequilíbrio que se autodestrói quando não encontra mais alimento. Dentro do empata, algo muda para sempre. Ele já não sente necessidade de se explicar nem de se justificar por ser sensível. Ele entende que a sensibilidade é a bússola da alma, o radar que o mantém alinhado com o invisível. O empata começa a caminhar em direção à própria luz e o narcisista fica preso em sua sombra. Dois caminhos que um dia se cruzaram, mas agora seguem destinos opostos. E é nesse ponto que o silêncio adquire novo significado. Já não é mais ausência de som, mas presença absoluta de consciência. O empata sente o tempo desacelerar, como se o universo respirasse junto com ele. Há uma serenidade que não pode ser descrita, apenas vivida. Ele percebe que o poder real não é o de dominar, mas o de permanecer em paz, mesmo quando tudo à volta tenta desmoronar. Enquanto o empata desperta para sua verdadeira natureza, o narcisista, sem compreender o que perdeu, tenta preencher o vazio com ruído, com máscaras, com promessas. Mas o espelho foi quebrado. O reflexo nunca mais será o mesmo. E talvez seja justamente nesse ponto, entre o ruído e o silêncio, que a alma decide quem sobrevive, o que busca o controle, ou o que finalmente encontrou a si mesmo. Há uma etapa na jornada do empata em que o tempo deixa de ser linear. O passado, o presente e o futuro parecem se fundir em um só instante de consciência pura. Ele percebe que todos os encontros, até os mais dolorosos, tinham um propósito oculto, conduzi-lo de volta à própria essência. O narcisista não foi apenas um algoz, mas um símbolo vivo daquilo que o empata precisava transcender dentro de si: o medo de desaparecer, o desejo de ser reconhecido, a compulsão de curar o que não quer ser curado. Jung dizia que o destino de cada alma é encontrar nos outros o reflexo das próprias feridas. E o empata finalmente entende que o narcisista foi apenas o espelho onde ele aprendeu a enxergar a si mesmo. Nesse ponto, o empata deixa de lutar contra o escuro e começa a escutá-lo. O silêncio, antes pesado, torna-se campo fértil. Ele sente que há sabedoria na sombra, que a escuridão também tem algo a dizer. Essa percepção o transforma. Ele entende que o que o tornava vulnerável era a rejeição da própria profundidade. O empata mergulha em si e quanto mais desce, mais luz encontra. É o paradoxo junguiano em ação. O ouro está escondido no mesmo barro que o ego teme tocar. Enquanto o empata desce ao inconsciente, o narcisista se perde na superfície. Ele busca novas máscaras, novas vítimas, novas plateias. Mas algo mudou. A energia que o sustentava não tem mais onde se ancorar. O eco da sua própria voz o persegue. Ele tenta fugir de si mesmo, mas o empata, ao retirar sua presença, levou consigo a ilusão que o mantinha vivo. E assim, o narcisista começa a experimentar o que Jung chamava de noite escura da alma, o momento em que todas as ilusões do ego se desmoronam e o indivíduo é forçado a confrontar o próprio vazio. O empata observa tudo com uma calma que não é indiferença, mas sabedoria. Ele entende que há leis invisíveis governando o psiquismo humano e que toda alma, cedo ou tarde, é chamada a olhar para dentro. Ele deixa de se ver como salvador e passa a se perceber como canal. O que antes era reação agora é presença. Ele não busca mais curar o outro, ele encarna a cura. E essa mudança é tão profunda que a energia ao redor começa a responder de forma diferente. O empata deixa de atrair o caos e passa a magnetizar paz.
Mas esse estado de clareza não vem sem custo. Há um luto silencioso que o empata precisa atravessar. O luto por tudo o que acreditou ser. Ele entende que o amor verdadeiro não é o amor que prende, mas o que liberta mesmo que a liberdade doa. Jung dizia que o crescimento espiritual exige a morte de tudo que é pequeno dentro de nós. E o empata, ao abrir mão da necessidade de ser compreendido, morre para o mundo e renasce para si. O narcisista, sem perceber, se torna o mensageiro dessa transformação. Cada manipulação, cada mentira, cada tentativa de controle foi, paradoxalmente, um chamado para o empata despertar. O que antes parecia destruição era, na verdade, iniciação. A dor foi o templo e o silêncio a oração. E agora o empata carrega no olhar a serenidade dos que atravessaram o inferno e voltaram com luz nos olhos. Há uma estranha inversão de papéis nesse ponto da jornada. O narcisista, que sempre precisou de espectadores, se vê sozinho em seu próprio palco. E o empata, que antes assistia à peça com o coração em pedaços, agora caminha para fora do teatro. O espetáculo acabou. O silêncio, esse mesmo que o narcisista temia, desce como uma cortina simbólica sobre tudo que foi. E no eco desse fim, algo se purifica. O empata sente um tipo novo de paz, uma paz que não depende das circunstâncias. Você já percebeu que há pessoas que vencem o mal sem jamais levantar a voz? Que existem almas cuja simples presença desarma até o mais cruel dos manipuladores, sem guerra, sem confronto, sem explicação. Carl Jung dizia que o inconsciente reconhece o poder do silêncio como a espada mais afiada da alma desperta. E talvez seja por isso que o empata, esse ser silencioso, representa o maior pesadelo do narcisista. Não porque o enfrenta, mas porque o reflete. Mas o que acontece dentro desse espelho invisível? O que faz com que o narcisista, acostumado a dominar mentes e corações, perca o controle diante de alguém que nada diz? Algo nesse silêncio que grita, algo nesse olhar calmo que revela uma verdade que o ego não suporta. Jung chamaria isso de o encontro entre a sombra e a luz, um confronto inevitável entre aquilo que fingimos ser e aquilo que realmente somos. E se o empata não fosse apenas uma pessoa sensível, mas uma manifestação viva do inconsciente coletivo, a lembrança de tudo que o narcisista tenta apagar? O silêncio, então, não seria ausência, mas presença total. Uma força antiga, arquetípica, que não precisa provar nada, porque já viu tudo. Enquanto o narcisista joga para vencer, o empata observa para compreender. E é nesse ponto que o jogo muda. Mas há um segredo que Jung nunca revelou de forma direta, algo que explica por que o empata, mesmo ferido, nunca é destruído. E por que o narcisista, mesmo no topo, nunca se sente inteiro. Há um código simbólico, oculto nas camadas mais profundas da psique, que conecta esses dois opostos como se fossem espelhos de um mesmo trauma primordial. O empata não destrói o narcisista com palavras, ele o dissolve com verdade. Você já se perguntou qual é esse segredo? O que realmente acontece quando a luz da consciência toca a escuridão da manipulação. Cuidado, o que está prestes a ser revelado pode mudar para sempre a forma como você entende a energia humana, o amor e o poder. O empata silencioso não vence por força, vence por espelho. E quando o reflexo se torna insuportável, o narcisista começa finalmente a ruir por dentro. Há um instante em que o empata percebe que algo dentro dele começa a acordar, não como uma revelação luminosa, mas como um estremecimento antigo, um chamado que vem de um lugar que não tem nome. É o momento em que o olhar do narcisista, antes hipnótico e dominante, perde o brilho. Não é o empata quem se impõe. É a própria verdade que se manifesta através dele, silenciosa, serena, quase cruel na sua calma. Jung chamaria esse instante de confronto com a sombra, quando o que estava oculto decide emergir, mesmo que doa, mesmo que destrua. O empata sente tudo, cada nuance, cada vibração, cada intenção oculta. E é justamente essa sensibilidade, que por tanto tempo foi vista como fraqueza, que se revela como sua arma mais profunda.
Ele não precisa falar, porque sua presença já diz o que as palavras jamais poderiam traduzir. O narcisista, acostumado a manipular pelo ruído, não sabe sobreviver no silêncio. Nesse espaço onde o som desaparece, ele começa a ouvir o próprio vazio, e é ali que o poder começa a ruir. Mas o empata não busca vingança. Ele não quer destruir. Ele apenas espelha. E esse espelho tão puro e implacável devolve ao narcisista o reflexo que ele passou a vida inteira evitando. Jung dizia que o homem se torna neurótico sempre que se recusa a enfrentar sua própria sombra. E é isso que acontece diante do empata. A imagem projetada se quebra, e o que resta é o que sempre esteve escondido atrás da máscara. O brilho do controle se transforma em medo. A arrogância vira desespero. Há algo de quase sagrado nesse encontro. Não é um embate entre pessoas, mas entre consciências. O empata, sem perceber, se torna o canal de uma força mais antiga, uma energia que não pertence a ele, mas o atravessa. É a luz do inconsciente tentando restaurar o equilíbrio. E cada vez que o narcisista tenta dominar, mais fundo ele cai na própria prisão simbólica que criou. Porque ninguém controla aquilo que espelha sua própria verdade. E, no entanto, o empata também sofre. Ele sente o peso do que o outro não quer ver, o frio do vazio alheio se infiltrando em sua pele. Há momentos em que ele duvida de si mesmo, acredita estar errado por sentir tanto. Mas Jung nos ensinou que a alma cresce na tensão dos opostos, e é exatamente nessa dor que o empata começa a despertar para o seu propósito. Ele entende que sua sensibilidade não é maldição, mas linguagem, uma forma silenciosa de sabedoria que o mundo ainda não aprendeu a ouvir. O narcisista, por outro lado, sente algo inédito, impotência. Pela primeira vez, sua retórica perde o poder. As manipulações não funcionam. Os jogos emocionais se tornam transparentes. Ele começa a perceber que o empata não reage, observa. E nesse olhar há algo que o desmonta, o reconhecimento. Porque, no fundo, o empata enxerga o que ele é, e isso o aterroriza. Jung dizia que ninguém suporta ver-se completamente, e o empata, em sua doçura devastadora, o faz. Há um momento quase imperceptível em que o controle se inverte. O empata em silêncio começa a se libertar. Ele entende que o amor não é submissão, que a empatia não é permissão para ser ferido. Ele recua, mas não por medo, por sabedoria. E o narcisista, acostumado a ser adorado, sente o vazio da ausência. Não há mais palco, nem plateia, nem eco. Apenas ele e o espelho quebrado de si mesmo. O silêncio se torna insuportável. Cada palavra que ele tenta usar para recuperar o domínio soa oca. O empata não responde, e esse não responder é como um grito ancestral. O inconsciente do narcisista começa a ruir, porque aquilo que sempre esteve escondido vem à tona. A culpa, a vergonha, a fragilidade. Ele tenta projetar de novo, mas o reflexo não aceita mais. A energia mudou. O jogo acabou e ele ainda não percebeu. Enquanto isso, o empata sente algo diferente dentro do peito. Uma leveza estranha, quase melancólica. Ele não venceu, apenas compreendeu. Jung dizia que não há luz sem sombra, nem totalidade, sem o confronto com o que negamos. O empata tocou o abismo e voltou com sabedoria. Ele entende agora que sua missão não era curar o narcisista, mas libertar a si mesmo da necessidade de salvá-lo. E é aí que o mistério começa. Porque quando o empata se retira, algo invisível acontece. O narcisista, pela primeira vez, se vê sozinho com aquilo que sempre temeu, o próprio eu. E nesse vazio, algo começa a morrer. Mas também, algo começa a nascer. O silêncio que destrói, talvez seja o mesmo que desperta. Não espere. Baixe o seu livro digital, que está disponível agora no primeiro comentário fixado. Não perca mais tempo vivendo com esse fardo. Garanta agora o seu livro digital, Guia Aproximando-se de Deus, e descubra como aplicar essas poderosas lições na sua vida cotidiana. Atenção! Restam pouquíssimas unidades e está se esgotando rapidamente.
Clique agora e comece sua jornada em direção à paz e confiança que você merece. E você, sendo o primeiro a baixar seu livro, você volta e escrevendo Amém. Hoje Deus abrirá as portas certas para você e até o final do dia você terá uma notícia que vai te surpreender. Há uma quietude que antecede o despertar. E é nessa pausa quase imperceptível que o empata começa a compreender o poder que sempre o habitou. Ele sente que não há mais necessidade de provar, de explicar, de justificar o que é, porque o empata não luta contra o narcisista, ele o transcende. Jung dizia que a consciência se expande quando o indivíduo aceita o paradoxo da própria natureza. E é exatamente isso que o empata faz. Aceita sua dor como parte do seu dom, entende que a sensibilidade que o feriu é a mesma que o protege. No silêncio que se instala após o caos, o empata percebe que o verdadeiro poder nunca foi sobre o outro, sempre foi sobre si mesmo. Cada lágrima se transforma em símbolo, cada ferida em portal. O que antes parecia fraqueza, agora revela-se como percepção profunda do inconsciente coletivo. Ele sente os arquétipos se movendo dentro de si, o curador, o observador, o sábio. E quanto mais se conecta com essa energia ancestral, mais o controle emocional do narcisista se desfaz, como areia escorrendo entre os dedos. Há um ponto em que o empata deixa de reagir ao narcisista e começa a observá-lo com compaixão. Não por piedade, mas por clareza. Ele vê a criança ferida por trás da máscara, o desespero que se esconde por trás da arrogância. Jung dizia que toda persona é uma tentativa de proteger o ego da dor. E o empata entende isso, mas não mais se prende. Porque reconhecer a dor do outro não significa carregar o fardo. É nesse instante que a alma empática alcança sua maturidade espiritual. Mas a sombra não se entrega facilmente. O narcisista sente a perda do controle como um colapso interno. O silêncio do empata se torna espelho, e o espelho se torna julgamento. Ele começa a perceber que tudo o que projetava era apenas fuga. O desejo de dominar era medo de desaparecer. A necessidade de ser admirado era pânico de ser esquecido. E quanto mais o empata permanece em silêncio, mais essa verdade ecoa, rompendo as defesas psíquicas que sustentavam o seu falso eu. É nesse ponto que a energia se inverte completamente. O empata, outrora drenado e exausto, sente a vitalidade retornar. O narcisista, antes dominante, começa a desmoronar por dentro. É o retorno do equilíbrio, aquilo que Jung chamava de processo de individuação, a reconciliação entre o consciente e o inconsciente, entre o que o homem acredita ser e o que realmente é. O empata, sem precisar dizer nada, torna-se o agente dessa reconciliação. Porém, essa transformação não é simples. O empata precisa atravessar o vale da culpa, o medo de parecer frio, de ser mal compreendido, de abandonar. Mas ele entende que não está abandonando o outro, e sim a si mesmo, que vivia preso à dor. Ele já não precisa entender tudo. A necessidade de respostas cede lugar à confiança. Ele percebe que o universo opera por sincronicidades. O que é seu o encontrará, o que não é se dissolverá. Jung dizia que o acaso é apenas o disfarce de uma ordem maior. E o empata, ao render-se a essa ordem, descobre que o silêncio é, na verdade, um diálogo com o divino. A cada respiração, ele sente a energia do passado se desprendendo. O peso vai embora. A culpa se desfaz. O corpo relaxa. Ele entende, finalmente, que ser empata não é absorver o mundo, mas compreendê-lo sem se perder nele. O dom não está em sentir tudo, está em permanecer inteiro, mesmo diante do tudo. E é nesse instante que o empata percebe algo que muda tudo. Ele nunca precisou destruir o narcisista. O narcisista sempre se destruiria sozinho. Bastava que o empata parasse de alimentá-lo. A destruição não veio de fora, veio de dentro, do colapso inevitável de uma estrutura que não podia mais sustentar a mentira. E o empata, em silêncio, se torna testemunha da verdade, restaurando o equilíbrio. O empata agora caminha por um terreno que parece feito de ecos, vozes antigas, lembranças, fragmentos de si mesmo que antes pareciam dispersos.
mas que agora se alinham como constelações invisíveis dentro da alma. Há uma nova percepção. O empata entende que o silêncio que o protegeu também o isolou e que é hora de aprender a estar no mundo sem se perder nele. Jung dizia que a individuação não é o afastamento da vida, mas a integração consciente de todas as suas partes. Assim, o empata começa a trazer sua luz para o cotidiano sem precisar escondê-la nem explicá-la. Ele se torna presença, e essa presença é em si um ensinamento. Mas há um resíduo emocional que ainda pulsa. De tempos em tempos, o empata sente o antigo medo se aproximar, o receio de ser novamente invadido, manipulado, drenado. O corpo lembra, a alma recorda. Mas dessa vez há algo diferente. Ele não foge. Ele observa o medo como quem observa uma sombra passando por uma parede. Sabe que não é real, apenas reflexo. E é nessa observação tranquila que o empata se torna mestre de si mesmo. A consciência substitui a reação. O que antes o desestabilizava agora se dissolve na presença. Enquanto isso, em algum ponto distante, ou talvez dentro de um mesmo inconsciente coletivo, o narcisista vaga em busca de um novo espelho. Mas nenhum reflete como antes. As pessoas sentem o vazio que o habita. As máscaras, antes convincentes, agora soam forçadas. Ele tenta reproduzir o jogo, mas a energia mudou. O empata que o alimentava não está mais disponível, e o universo parece conspirar para forçá-lo ao confronto final com o próprio nada. Jung dizia que o destino do homem é ser forçado a encontrar a si mesmo, e o narcisista, sem saber, acaba preso no labirinto que ele próprio construiu. O empata, por sua vez, já não sente raiva nem pena, apenas compreensão. Ele entende que o narcisista não era o inimigo, mas o símbolo do ego humano em sua forma mais desesperada. O empata o perdoa, não por benevolência, mas por clareza. Ele percebe que o perdão é uma forma de libertar a energia presa nas histórias antigas. E quando perdoa, não o faz para o outro, faz para si, para o seu próprio coração voltar a pulsar em paz. Esse ato silencioso de perdão cria uma rachadura na estrutura do inconsciente coletivo. Algo sutil, mas imenso. O arquétipo do empata deixa de representar a vítima e passa a representar o curador. O arquétipo do narcisista, por sua vez, começa a perder o glamour da dominação e revela sua essência trágica. Um ser que tentou amar a si mesmo através da destruição dos outros. E nesse contraste, o empata enxerga a humanidade inteira, cada um lutando para se reconhecer entre a sombra e a luz. Há uma cena simbólica que se desenha na alma do empata. Ele está diante de um espelho, mas agora o reflexo não o ameaça. Ele o contempla com serenidade, com ternura. Vê as cicatrizes, as memórias, as partes que tentou apagar e sorri. Pela primeira vez, ele se vê inteiro. Jung dizia que a totalidade não é pureza, é integração. E nesse instante, o empata entende que sua verdadeira vitória não está em destruir o narcisista, mas em não se tornar como ele. O silêncio antes tenso agora é um templo. O empata o habita com naturalidade. As vozes mentais se aquietam. As emoções, antes tempestuosas, se transformam em ondas suaves. Ele sente o corpo como extensão da alma, leve, vivo, presente. Cada respiração é uma reconciliação com o próprio destino. Não há mais pressa, não há mais busca. Há de apenas presença. Mas o universo, em sua sabedoria, ainda guarda algo oculto. Há um ciclo que não foi completamente encerrado. O empata sente que algo profundo, talvez coletivo, ainda precisa ser iluminado. É como se a história entre empatas e narcisistas não fosse apenas individual, mas simbólica, uma expressão do conflito entre consciência e ego, entre o ser e a persona. E ele entende que sua jornada pessoal é parte de algo maior, um movimento silencioso de cura planetária. Essa percepção o comove. Ele se dá conta de que sua dor, sua entrega e seu despertar nunca foram apenas sobre ele, foram sobre todos. Ele carrega o arquétipo do sensível em um mundo que valoriza o barulho. E sua simples presença é resistência, é alquimia. O empata não precisa mais explicar o invisível. Ele é o invisível manifestado. E quando o empata se dá conta disso,
O tempo parece parar por um instante. Há um silêncio que não oprime, mas acolhe. Ele sente algo se abrir dentro do peito, um espaço vasto, luminoso, indescritível. Ele percebe que a destruição do narcisista nunca foi o fim da história, mas o começo de outra consciência. Uma consciência que observa, aceita e transforma, sem precisar destruir nada. O empata respira fundo. O mundo ao redor parece o mesmo, mas tudo dentro dele mudou. O silêncio continua, agora não como defesa, mas como comunhão. Ele entende que há algo além, algo que o espera, uma última revelação que ainda não se mostrou, algo que talvez Jung tenha compreendido, mas nunca dito em voz alta. O empata sente que está atravessando o limiar de algo que não pode mais ser explicado pela razão. Há um silêncio novo, não o mesmo que o protegeu, nem o que curou, mas um silêncio vivo, vibrante, quase consciente. É como se a própria existência o observasse de volta, como se houvesse uma presença invisível entre ele e o mundo. Jung chamaria isso de o self, o centro da psique que tudo observa, a totalidade que unifica sombra e luz. O empata percebe, com um arrepio que percorre o corpo inteiro, que o que ele buscava fora sempre esteve dentro. E esse reconhecimento não vem em palavras, mas em uma sensação de pertencimento que não precisa de explicação. Nesse estado, o empata começa a entender os ciclos da dor humana com uma clareza quase divina. Ele vê como cada alma cria o próprio narcisista para espelhar o que ainda não foi curado. Percebe que o narcisismo é apenas a forma extrema da negação do ser, a tentativa desesperada do ego de provar que é separado do todo. E o empata, em sua pureza, representa o oposto, a lembrança de que tudo está conectado, de que o amor não é um vínculo, mas uma vibração primordial. É por isso que o empata não destrói o narcisista com ódio, mas com presença, porque a presença é a prova viva de que o amor não precisa dominar para existir. A consciência do empata se expande e ele começa a perceber as pequenas repetições da humanidade, o teatro eterno do controle e da entrega, da mentira e da revelação. Ele vê como as relações, os sistemas e até as crenças coletivas são movidas pela mesma dinâmica que viveu em si. Jung dizia que o inconsciente coletivo é como um campo de energia viva, e o empata agora o sente pulsando sob a pele do mundo. Cada ser humano é um fragmento de uma psique maior, e o empata é aquele que sente os fios que os conectam. Sua dor nunca foi individual, sempre foi a dor de todos. Mas essa percepção traz um peso. Saber demais é um fardo. Sentir tudo é um risco. O empata, ao tocar o centro, também toca a vastidão. Ele sente o cansaço das eras, o lamento das almas presas em ciclos de medo e repetição. Ele percebe que o narcisismo não é uma exceção, é uma epidemia silenciosa, uma sombra coletiva que cresce onde há ausência de consciência. E por um instante ele quase se perde novamente, não em outro, mas na imensidão do sentir. Mas então uma lembrança junguiana ecoa. A árvore que alcança o céu precisa ter raízes no inferno. Ele entende que sentir o abismo é parte do processo, não para se afogar nele, mas para se enraizar na realidade. Há uma sabedoria que nasce dessa aceitação. O empata já não busca escapar da densidade, ele a integra. A sombra não é mais inimiga, é aliada. Ele entende que toda ferida contém uma força adormecida, que o trauma é o portal por onde a alma tenta nascer de novo, e que o silêncio não é ausência de resposta, mas o ventre onde a nova consciência se forma. É por isso que ele agora pode olhar para o mundo sem se quebrar, porque o que antes era espelho se tornou janela. O empata não reflete mais, ele atravessa. Enquanto isso, a energia do narcisista continua a se fragmentar. Ele sente o colapso do próprio centro. O vazio que antes preenchia com o controle, agora o engole. O empata não precisa vê-lo para saber, sente no ar, na vibração das coisas. O universo, ao perder o equilíbrio, sempre busca restaurá-lo. E o empata é parte dessa restauração, mesmo que em silêncio. Ele representa o retorno do humano ao sagrado, do ruído à escuta. O empata começa a compreender que o silêncio é uma linguagem de poder, porque é a única que o ego não domina. O ego fala, argumenta, defende, o silêncio observa. E na observação, o ego perde forma.
É ali que o inconsciente revela o que estava escondido. O empata, ao escolher o silêncio, se torna canal dessa revelação. Não é um ato de covardia, é um ato de invocação. O silêncio o conecta à fonte. E nesse estado, ele não apenas destrói o narcisista, ele o dissolve na vastidão do que é real. Mas o empata sabe que a jornada ainda não acabou. Ele sente que há algo esperando além da compreensão. Um ponto em que o silêncio se transforma em som novamente. Não um som humano, mas um cântico arquetípico. O som da própria criação. O mesmo som que vibrou quando o universo nasceu e que ainda ressoa em cada coração desperto. Jung dizia que o inconsciente é o templo onde os deuses ainda vivem, e o empata começa a ouvi-los, não como vozes, mas como intuições sutis, como uma melodia que o chama para seguir. Ele se dá conta de que não foi o silêncio que destruiu o narcisista, mas o amor escondido dentro dele. Um amor que não suplica, não espera, não negocia, apenas é. Um amor que ilumina sem tentar convencer. O empata entende que esse é o segredo oculto que Jung insinuava, mas nunca revelou abertamente. A verdadeira alquimia da alma é transformar o poder em amor e o amor em consciência. E nesse instante suspenso, o empata percebe que está diante do portal final, o limiar onde o silêncio se torna verbo e o verbo cria mundos. Ele sente a respiração do universo dentro do próprio peito, como se a criação o observasse com os mesmos olhos com que ele a observa. O ar vibra, o tempo se dobra. Há algo prestes a ser dito, algo que mudará tudo. O silêncio permanece não como ausência, mas como testemunha. Tudo o que foi dito se dissolve no espaço entre as palavras, e o que resta é a sensação de algo maior, respirando através de cada lembrança, de cada sombra tocada. O empata, agora em paz, compreende que sua travessia nunca foi sobre o outro, foi sobre o retorno à própria essência. E nesse instante em que o tempo parece se curvar diante da consciência desperta, ele percebe: o verdadeiro poder nunca esteve no controle, mas na entrega. O mundo continua o mesmo, mas os olhos que o veem já não são. Cada som, cada rosto, cada silêncio carrega um significado novo. O empata sente o peso e a leveza coexistindo. Entende que a vida é feita de contrários que se abraçam e que o amor não elimina a dor, o transforma em sentido. Jung dizia que a alma não busca felicidade, mas plenitude. E é isso que o empata encontra. Não um final feliz, mas uma inteireza silenciosa. Há uma beleza invisível em compreender que até o narcisista tinha um papel na jornada. Ele foi o fogo que revelou o ouro. Foi o espelho que obrigou o empata a se ver. E quando o empata finalmente agradece, não pelo sofrimento, mas pelo aprendizado, algo se realinha no tecido invisível do destino. Porque o perdão, quando nasce da consciência, é uma forma de alquimia. Ele transforma o peso em luz. O empata agora caminha leve, mas não ingênuo. Ele sabe que o mundo ainda está cheio de sombras e que a luz, quando é real, nunca brilha para se exibir, mas para iluminar o caminho de volta para casa. Ele se tornou um farol silencioso, e esse farol não guia, apenas existe. E existir com verdade é o gesto mais subversivo de todos. Dentro dele, algo continua ardendo, uma centelha antiga, uma lembrança do que é ser humano em sua totalidade. Não perfeito, mas consciente. Ele sente o mesmo poder que move as marés e as estrelas. Entende que a alma humana é o espelho onde o universo se contempla. O empata não destruiu o narcisista, apenas devolveu-lhe o próprio reflexo. E ao fazer isso, libertou os dois. A jornada que começou como dor, agora ecoa como sabedoria. Tudo o que foi perdido se transforma em presença. Tudo o que parecia fim se revela início. O empata, com os olhos voltados para dentro, entende que cada sombra redimida acende uma nova luz no mundo. E esse é o legado invisível dos que sentem profundamente. Transformar o que fere em consciência.
O silêncio que encerra essa história não é um vazio, é uma promessa. Um convite para continuar escutando aquilo que não se diz, mas se sente. Porque o que foi revelado aqui não termina. Permanece vibrando no inconsciente, aguardando o momento certo para florescer em outro coração. Eu diria que o símbolo nunca morre, ele apenas muda de forma. Talvez, em algum lugar dentro de você, algo tenha se movido. Talvez uma lembrança antiga tenha se iluminado, ou uma pergunta tenha nascido onde antes havia certeza. É assim que a alma fala, em sussurros, não em ruídos. E se você sentiu algo, é porque a jornada também era sua. O empata e o narcisista vivem em todos nós. E reconhecer isso é o primeiro passo para reconciliar o humano com o divino que habita dentro. Feche os olhos por um instante. Respire. Permita que o silêncio diga o que as palavras não conseguem. O empata que há em você não precisa vencer, apenas lembrar quem é. O segredo oculto que Jung insinuava não está em destruir, mas em integrar. E quando o amor se torna consciência, o ciclo enfim se dissolve, não com um grito, mas com um suspiro. Se algo dentro de você despertou, ainda que em silêncio, siga o chamado. Curta este momento, compartilhe esta jornada e permaneça por aqui. Porque o que começou como um vídeo é, na verdade, um espelho. E talvez, ao continuar conosco, você descubra que o reflexo mais profundo ainda está por vir.